Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui de nosso canal. E hoje estamos reunidos para fazer a correção das questões do Enem de Biologia do ano de 2024. Então estamos olhando aqui o caderno verde, tá? Vamos lá, então vamos corrigir as questõezinhas aqui de Biologia dentro dos conteúdos aqui de Ciências da Natureza. Então vamos lá, questão 91. O Cerrado e a Amazônia abrigam grande número de serpentes popularmente conhecidas como cobras corais. Na Amazônia, predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais, que não possuem peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as verdadeiras. Nas fotografias são apresentados exemplos dessas serpentes, uma coral verdadeira e uma coral falsa. Então está mostrando a foto aqui da coral verdadeira, Micrurus decoratus, uma das espécies, né? Nós temos aí várias espécies de corais, né? E a falsa coral Erythrolamprus aesculapi. Também temos aí várias espécies de corais falsas aí. As corais verdadeiras pertencem à família Lapide e as falsas corais, em sua grande maioria, são da família Dipsadidae. Então vamos à questão. Qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Então, pessoal, essas cores chamativas são um aviso de que o animal é peçonhento ou apresenta toxinas. Essa é uma estratégia na natureza chamada de aposematismo. Quando um animal que não é peçonhento apresenta cores vivas, né, como se fosse um animal peçonhento, nós chamamos isso de mimetismo. E a estratégia aqui seria o quê? Facilita a captura de presas? Não, não vai trazer nenhuma vantagem no sentido de capturar presas. Na verdade, isso aqui é até desfavorável para o animal predador, né? Já que ele tem cores vivas, né? B. Diminui a competição por recursos? Não tem nada a ver. C. Possibilita a geração de indivíduos híbridos? Não, esses grupos não são relacionados, são até mesmo de famílias diferentes. Então não há possibilidade de indivíduos híbridos surgirem do nascimento, do cruzamento entre duas espécies diferentes. Reduz a possibilidade de sofrerem predação? Sim, então a opção a ser marcada aqui, letra D. Tá? Porque isso é um aviso para o predador de que aquele animal ali, ele é perigoso ou ele é tóxico, né? Então, evita sofrerem predação. Otimiza o encontro de parceiros reprodutivos. Essa não é a finalidade. Então, pessoal, aproveitando o ensejo aí, né? Quando vocês virem assim cobras com essas cores vivas, não fica lá tentando adivinhar se é uma coral verdadeira, se é uma coral falsa, seguindo aí coisas que vocês leem na internet, não. Afaste da cobra. Não vá querer dar uma de curioso para entender se a cobra é coral verdadeira ou falsa. Isso aí é coisa que o especialista deve fazer. Né? Não sigam nada que vocês veem na internet, porque na biologia há exceção para tudo, né? Então, tem que se evitar chegar perto desse tipo de cobra, porque apesar de serem cobras pacatas, né, cobras que geralmente não são agressivas, elas têm um veneno muito potente. É um veneno neurotóxico que vai causando progressiva perda dos movimentos musculares, ao ponto de que pode paralisar o músculo do diafragma e a pessoa morrer sufocada, né, devido a ser efeito neurotóxico. Então, se caso você for picado por uma cobra dessa aqui, Deus o livre guarde disso, você deve correr para um atendimento, né, no pronto-socorro, e deve ser administrado aí um antídoto, né, o soro antilapídico, que é o soro para neutralizar o veneno das cobras corais.
Beleza? Vamos para a próxima. O exoesqueleto dos crustáceos é formado por quitina, impregnações de sais calcários e, por isso, é mais duro quando comparado com o exoesqueleto de outros artrópodes. Esse revestimento externo confere proteção, mas por ser duro, limita o crescimento desses animais. Para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser formado somente na fase adulta do animal? Não. O exoesqueleto ele está presente nos artrópodes, né? Desde a fase larval. Ele não tem função só na proteção externa, né? Mas também serve para até mesmo a ancoragem da musculatura para que o animal possa se locomover. Então, ele é fundamental para a sobrevivência do animal em todas as fases de vida. Então, ele vai estar presente sim, desde as formas larvais ou as formas jovens, né? B. Fragmentado para expansão nas áreas de articulação. Bom, nas áreas de articulação dos artrópodes, na verdade, pode ocorrer junções, né, entre uma placa, né, de exoesqueleto com outra placa de exoesqueleto de uma outra parte do corpo. Ou então pode ocorrer do exoesqueleto ser mais fino, né, ou ser menos espesso e ser mais flexível, ser dobrável na região das articulações. Mas não ocorre do exoesqueleto ser fragmentado para ocorrer expansão nas áreas de articulação. A forma de deposição da quitina muda e aí permite que o exoesqueleto nas regiões de articulação sejam mais maleáveis, né, flexíveis. C. Modelado continuamente para ajuste ao tamanho do corpo. Não, o exoesqueleto é formado por um material rígido, né? A quitina é um material rígido. Então ele não é ali a gente não tem uma camada de um tecido vivo, né? Que pode ir crescendo. Então é um material espessado ali, inerte. B. Substituído por meio de mudas que ocorrem periodicamente. Então, letra D é a resposta. Então, os artrópodes, eles passam pelos processos de equídese, né? Que são as mudas, né? Em que há a troca do exoesqueleto, que vai permitir que o animal cresça por um período até que um novo exoesqueleto esteja totalmente formado e enrijecido. Beleza? E a EC impregnado por pequena quantidade de sais para sua distensão. Não tem nada a ver. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 93. Um dos exemplos mais conhecidos de herança recessiva ligada ao cromossomo X é o daltonismo. Como em qualquer distúrbio recessivo ligado ao cromossomo X, existem muito mais homens apresentando o fenótipo com esse tipo de daltonismo do que mulheres. Um casal formado por um homem não daltônico e por uma mulher gestante, também não daltônica, mas portadora do gene recessivo para esse tipo de daltonismo, está esperando um bebê. Em uma das consultas de pré-natal, o casal recebeu um heredograma que contém todas as possibilidades de genótipo para esse bebê. Considere a legenda. Então, o círculo aqui com a bolinha, mulher heterozigota portadora do gene para o daltonismo. O círculo em branco, mulher não daltônica. E o círculo vermelho, mulher daltônica. Homem não daltônico, quadrado em branco. Homem daltônico, quadrado preenchido de azul. Qual heredograma foi recebido pelo casal? Bom, pessoal, então aqui é questão de genética aí, em que tá caindo aí heredograma. Terror da galerinha quando tá estudando genética, o tal do heredograma. E esse terror é porque é coisa que vocês nunca viram, vocês ficam assustados quando vê um negócio desse aqui. E falta de fazer alguns exercícios, né? Para poder ajudar a entender, porque heredograma não tem mistério, é uma lógica simples, né? De análise, desde que você, né, tenha o conhecimento, né? Desde que você se debruce para resolver problemas relacionados ao heredograma. O heredograma representa aí uma característica genética, ou uma anomalia genética, ou uma doença genética que é transmitida de uma geração para outra, certo? E no caso aqui o heredograma está mostrando o daltonismo, né? E aí,
aqui tem uma particularidade que é uma doença de padrão de herança recessiva ligada ao cromossomo X. Então, só por isso aí já tem uma particularidade, que é o fato de que existem mais homens daltônicos do que mulheres, certo? Porque se o homem é XY, né? A mulher é XX, então basta um alelo recessivo aqui, ó, no homem para que manifeste a doença. No caso da mulher, né, se ela tiver o alelo dominante e o alelo recessivo, ela for heterozigota, ou também chamada de normal portadora, ela não vai ter o daltonismo. Ela só vai ter o daltonismo se ela for Dzinho, né? Tiver os dois alelos recessivos. Então, a frequência de mulheres daltônicas é menor, certo? Então, no caso aqui, da mulher normal portadora, com o homem normal, caso ele o homem aqui é normal, então ele é X, Dzão, né? Qual que vai ser a probabilidade, né, do casal vir a ter filhos daltônicos? Então, pessoal, o heredograma que representa verdadeiramente, qual que vai ser? Vamos analisar aqui. Isso aqui é possível? Nascer uma menina daltônica desse casal? Não é possível. Porque para a menina ser daltônica, né? Igual eu já falei, ela tem que ser XDzinho, XDzinho. Então, necessariamente, o pai teria que ser daltônico, né? Então, toda mulher que é daltônica, o pai, ele é daltônico, certo? Porque ela tem que herdar o Dzinho dele. Então, aqui não é possível nascer. Então, esse heredograma aqui tá errado já por isso, certo? Bom, o próximo heredograma aqui tem a chance aqui de nascer uma menina normal, portadora, uma menina normal. Sim, né? 50% de chance da menina herdar o alelo recessivo, né? Ou o alelo dominante, né? A mãe sendo X, Dzão, X, Dzinho, 50% de chance dela herdar o Dzinho ou o Dzão, né? Então, sim, pode nascer uma menina normal e pode nascer uma menina que seria XDzão, Dzão, ou uma menina XDzão, Dzinho, certo? E o menino também poderia nascer um menino XDzão, certo? Ou XDzinho, 50% de chance aí dele ser daltônico nessa situação. Beleza? Então a opção a ser marcada aqui é a letra D, certo? Essa é a opção a ser marcada. C. Tem como isso aqui? Nascer tá falando que toda menina que nascer vai ser heterozigota, vai ser norma portadora. Isso é verdade? Não. E que todo menino que nascer vai nascer normal, sem daltonismo. Também tá errado. Aqui todos os homens que nascerem iam ser daltônicos e todas as meninas que nascessem iam ser normais. E aqui todas as mulheres daltônicas, né? Não tem como, já entendemos aqui, não tem jeito de nascer mulher daltônica nesse casal. E todos os homens nasceriam sem daltonismo, né? Normais também. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 94. Impactos dos microplásticos. A ação de fatores antibióticos aliada à biodeterioração contribui para a formação de microplásticos, os quais se aderem a outros poluentes orgânicos apolares persistentes, como os derivados de pesticidas lipossolúveis. Lipossolúvel quer dizer que ele dissolve bem gorduras, né? Ou óleos. Há uma proporcionalidade direta entre a solubilidade desses tipos de poluentes e sua concentração nos tecidos dos organismos expostos a eles. Em animais vertebrados, essa associação de poluentes será preferencialmente acumulada no tecido com maior quantidade de gordura, que é o tecido adiposo, né? Bom, pessoal, e aí na sociedade atual nós já estamos vivenciando aí esse problema dos microplásticos, que são pedaços de plástico com menos de 5 milímetros, né, de tamanho. E aí nós temos aqueles microplásticos que já vêm direto da indústria,
e temos os microplásticos que surgem devido à deterioração dos plásticos que estão lançados na natureza, né? E aí está em todos os locais, né? Já está na água, no solo, no ar, né? E nos organismos. Bom, então os microplásticos eles já estão presentes no corpo humano. Já existem estudos aí que detectaram microplásticos no coração humano, na placenta, nos bebês, no sêmen, nos testículos, entre outras partes do corpo aí. E isso vai só piorar, né, gente? Tem um trabalho que eu li aí que diz que nós inspiramos semanalmente a quantidade de plástico correspondente a um cartão, desses cartões aí de banco, cartões de crédito, né? Então é muita coisa. E aí, as verdadeiras consequências para a saúde humana e para os seres vivos, né, que estão expostos a esses microplásticos, só será mesmo entendido no futuro, quando nós tivermos aí mais estudos, né, tivermos acumulado, né, muitos estudos, muitos dados referentes ao impacto dos microplásticos na saúde humana, né, e da vida na Terra como um todo, né, dos ecossistemas terrestres. Mas é sabido que realmente eles têm a capacidade de transportarem e de terem incorporados em sua estrutura componentes aí de várias naturezas aí, né, que podem ser tóxicos, que podem causar malefícios, né? Vamos para a próxima, que é a questão 96. Questão 96. Com base em testes realizados em ratos, concluiu-se que os compostos nitrosos são substâncias mutagênicas, ou seja, produzem mutações nas células e possivelmente câncer. Esses compostos podem ser obtidos pela reação entre o nitrito de sódio, que é um conservante adicionado às carnes, e o ácido clorídrico. O ácido nitroso produzido irá reagir com compostos nitrogenados, como as aminas, dando origem aos compostos nitrosos. Em qual órgão esse processo será iniciado? Gente, se ele vai reagir com ácido clorídrico, é claro que não há dúvidas que é o estômago, certo? O ácido estomacal é, na verdade, ácido clorídrico, né? E aí, pessoal, hoje em dia já se sabe que o nitrito de sódio, que é um conservante utilizado aí em carnes processadas, realmente ele é uma substância cancerígena, né? Quem tem costume de comer carne processada, né, como embutidos aí, como salaminho, salsicha, linguiça, presunto, mortadela, presuntado, certo? Tudo isso aí é porcaria. Não coma isso, isso é porcaria. O nitrito de sódio, ele é comprovadamente cancerígeno, né? E esses alimentos eles estão enquadrados no mesmo nível de substância cancerígena que a fumaça de óleo diesel, o alcatrão, entre outros aí, tá certo? Não há níveis seguros de consumo de carne processada, tá? Questão 97. Sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais alinham os interesses econômicos aos ecológicos. Esses sistemas podem ser usados na recuperação ambiental de áreas degradadas que se tornaram pouco produtivas, como as utilizadas por muito tempo para pastagem. Por isso, num primeiro momento, as árvores nativas são plantadas em conjunto com culturas agrícolas anuais, como feijão, mandioca, milho, abóbora, que geram renda para o proprietário da terra e incentivam a manutenção do sistema. Em um segundo momento, são introduzidas espécies como trepadeiras e arbustos, de acordo com um arranjo espacial e temporal pré-estabelecido. Nesse processo, ocorrem mudanças graduais na estrutura e composição das comunidades vegetais ao longo do tempo. Isso aqui é importante para a gente responder a questão. Mudanças graduais na estrutura e composição das comunidades vegetais ao longo do tempo, que culminarão no aumento da diversidade do ambiente.
O conjunto dessas mudanças graduais é análogo ao processo natural denominado de sucessão ecológica. Então, na sucessão ecológica, nós temos aí várias comunidades biológicas sendo sucedidas ao longo do tempo, sendo que uma comunidade biológica prepara, vamos dizer assim, né, o ambiente para que ocorra uma próxima sucessão, né, um novo estágio da comunidade aí, em que vai havendo o aumento da diversidade, vai havendo o aumento do número de espécies, até que se atinja uma comunidade clímax, né? Então, é similar ao que acontece na sucessão ecológica, só que dessa vez aqui o homem está interferindo aí para gerar o equilíbrio ambiental. Certo? Vamos para a próxima. Questão 98. As fibras musculares esqueléticas não são todas iguais. As fibras lentas, também conhecidas como fibras vermelhas, apresentam muitas mitocôndrias e são bem supridas por vasos sanguíneos. Já as fibras rápidas, ou fibras brancas, apresentam poucas mitocôndrias e recebem menor suprimento sanguíneo. Dessa forma, a distribuição das fibras nos músculos esqueléticos do corpo auxilia de forma diferenciada no desempenho físico de um atleta. Um atleta que sonha em disputar os Jogos Olímpicos e tem uma maior proporção de fibras brancas que fibras vermelhas teria mais vantagens na realização de provas de... Então deve-se marcar entre todas estas salto em altura. Então, pelo tipo de fibras musculares que ele tem em seu corpo, ele vai se dar melhor em um esporte de que a gente chama de explosão, né? Reações de explosão. Beleza? E todos os outros aqui, ó, o triatlo, a marcha atlética, a maratona aquática e o ciclismo em estrada, são esportes em que a pessoa vai estar em movimento ali por mais tempo, né? Então, o músculo de contração lenta, que consegue trabalhar por mais tempo, é mais adequado nessas situações, que não é o caso do atleta aqui da questão, certo? Vamos para a próxima. Questão número... Agora é questão 100. Uma agricultora com a intenção de comercializar o milho recém-colhido testou uma forma de preservar o sabor adocicado de seu produto. O melhor resultado foi obtido quando ela imergiu as espigas em água fervente durante alguns minutos e, em seguida, em água gelada. Com esse procedimento, parte da glicose do milho não foi transformada em amido, mantendo seu sabor adocicado. Utilizando esse procedimento, o sabor foi conservado porque houve... Então, pessoal, aqui a resposta é desnaturação enzimática pela alta temperatura. Então, aqui no milho vai ter uma enzima, né, que vai converter a glicose, né, em amido, certo? E aí o que é feito? Quando a agricultora coloca o milho em água fervente, ela vai desnaturar a enzima. O que é desnaturar? A enzima vai perder a sua conformação natural e funcional, né? Já que esse processo ocorre com as proteínas e a enzima é uma proteína. Então ela vai deixar de converter a glicose em amido e vai manter o sabor adocicado. Quando ela resfria, ela vai impedir que a enzima readquira sua funcionalidade quando a temperatura chegar a uma faixa em que a enzima possa se reestruturar, né? Então ela impede, né, que a enzima volte à sua conformação original ao passar o milho pela água gelada, né? Agora a questão foi 102. As autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente arboviroses como chikungunya e zika, que se tornaram epidemias ou endemias em áreas urbanas. Parte de uma análise da relação entre a urbanização e a incidência dessas doenças está representada no fluxograma. Então, urbanização, com ausência de saneamento básico, ocorre contaminação da água e resulta em redução da biodiversidade aquática e riscos para a saúde humana.
No contexto, como a urbanização está causando risco à saúde humana. Então, dentro do contexto que está falando de arbovirose, chikungunya e zika, como é que a urbanização pode levar aí, no caso aqui, observando, né, o fluxograma, as ocorrências aqui, o que que isso tem a ver aí com o aumento da chikungunya, da zika, da dengue, né? Então, a disseminação de verminoses? Não. No caso, pode ocorrer sim contaminação da água, né? Com vermes que podem ser parasitas, ou ovos de vermes parasitas, mas não é relacionado à questão. Causando eutrofização das lagoas? Pode ocorrer sim, e pode estar relacionada aqui, mas a gente vai ter uma resposta melhor, né? Porque contaminação das águas, a eutrofização, né? Bom, pessoal, vamos continuar aqui, privando vocês do meu lindo rosto, né? Que a câmera aqui deu um pau no computador, não sei o que aconteceu, já testei várias vezes. E eu abro o aplicativo para gravar aqui e a câmera tá desligando. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Enfim, vamos continuar então a nossa correção. O que importa é a gente corrigir as questões, não vocês ficarem vendo meu rostinho lindo, né? É verdade. Então vamos lá. Então nessa questão aqui, ó, 102, a resposta é a letra D, certo? Porque vai ocorrer a diminuição da população de predadores aquáticos, predadores das larvas dos dípteros, né? Devido ao impacto ambiental dos dejetos humanos na água aí. Beleza? 108. Apesar de os animais representados no cladograma compartilharem o mesmo ancestral, eles se caracterizam por distintos padrões de reprodução ou de nutrição dos embriões e descendentes. Ao longo do processo evolutivo, percebem-se entre esses animais perdas e ganhos nos padrões citados que envolvem o A. Então, pessoal, está sendo representado aqui os mamíferos, né? E nós temos aí os prototérios, representado aí pelo ornitorrinco, e os térios, né? E nós temos a metatérios e eutérios. Os metatérios são os marsupiais e os eutérios são os placentários. Os prototérios, pessoal, diferem aí do téria, porque os prototérios põem ovos, né? Como é o caso do ornitorrinco. Ao longo do processo evolutivo, percebem-se entre esses animais perdas e ganhos nos padrões citados que envolvem o A aumento no número de descendentes por ninhada? Não, há uma tendência de diminuição. B, mudança no tipo de fecundação de externa para interna? Não, fecundação interna é desde lá dos nossos ancestrais reptilianos, né? C, redução da versatilidade de reprodução que se torna unicamente sexuada. Nada a ver. O modo de reprodução padrão dentro de mamália é sexuada, né? Muito raro ocorrer aí caso de partenogenia entre mamíferos, né? Então, o padrão é o sexuado. De desenvolvimento embrionário, que passa do meio aquático para o terrestre. Não, isso já foi. Essa passagem do meio aquático para o terrestre ocorreu lá no Devoniano, com os primeiros anfíbios, né? Diminuição da vesícula vitelínica, associada ao desenvolvimento da lactação. Essa aqui que você tem que marcar. Então, a quantidade de vitelo, né, no desenvolvimento dos mamíferos foi diminuindo, já que a possibilidade de nutrir o filhote, né, de um modo adequado após o nascimento. Além disso, há a troca de nutrientes, né, por meio da placenta, né? Então não é tão necessário assim uma reserva vitelínica, certo? Para a próxima. 112. O desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica.
para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas. Uma variação da técnica de reação em cadeia da polimerase, PCR, utiliza a enzima transcriptase reversa. Então surge a técnica RT-PCR, que você deve ter ouvido falar muito na época da pandemia, que sintetiza moléculas de DNA a partir de DNA. Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes. Então vocês devem marcar aqui expressos, né? Que justamente a transcriptase reversa, a enzima, ela vai sintetizar molécula de DNA, né, a partir de uma fita de RNA. E o RNA é produzido durante o processo de transcrição, né, em que uma enzima chamada RNA polimerase vai sintetizar uma molécula de RNA a partir do código do DNA, né, a partir do gene, né, que está codificado no DNA, certo? Então é para detectar um gene que foi expresso, que está na forma de uma molécula de RNA, beleza? Agora, 118. A fitorremediação é uma técnica que utiliza plantas para recontaminados. A descontaminação de solos pode ocorrer por descarte, absorção, metabolização, imobilização, extração ou volatilização do poluente, conforme representado na figura. A fitoestabilização, que é a imobilização dos contaminantes através da absorção por raízes, precipitação, complexação ou redução de valência. Fitovolatilização, retirada de poluentes pelas plantas e transferência para uma forma volátil. Fitodegradação, degradação dos contaminantes orgânicos por ação enzimática. E fitoestimulação, estimulação dos micro-organismos degradadores de contaminantes orgânicos. Fitoextração, remoção de poluentes pelas raízes e sua transferência e acúmulo na parte aérea das plantas. O método que retira o mercúrio de uma área contaminada, impedindo sua entrada na cadeia alimentar, é a... Então, vocês devem marcar aqui, ó, a fitoextração, né? Em que as plantas que acumulam mercúrio são cultivadas nesses locais e a biomassa rica no metal é retirada após o crescimento. Tem que ser essa técnica, pessoal, porque o mercúrio ele não tem possibilidade de ser processado de outra forma. Ele não consegue, o ser vivo não consegue pegar o mercúrio e transformar ele em outra coisa, né? Ele é inerte, ele tende a se acumular nos organismos vivos, né? Ele é um elemento químico, caso aí ele vai tender a se acumular, certo? Então a única forma aí é a fitoextração, como está falando aqui, remoção de poluentes pelas raízes e sua transferência e acúmulo na parte aérea das plantas. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 121. O vírus linfotrópico de células T humanas, tipo 1, é um retrovírus do mesmo grupo do vírus da imunodeficiência humana, HIV. Ambos são transmitidos da mesma forma e infectam as mesmas células de defesa do organismo, os linfócitos T. A diferença entre eles é que o HTLV1 estimula o aumento da produção desses linfócitos, enquanto o HIV causa a destruição dessas células. Uma possível consequência da infecção por HTLV1 é o desenvolvimento de, vou marcar aqui câncer, né? Já que ele está estimulando aqui o aumento da produção desses linfócitos, né? Então, pode desencadear aí um câncer, certo? Agora sim, 127. 127. Indústrias farmacêuticas e instituições científicas têm trabalhado no desenvolvimento de diferentes vacinas contra a Covid-19. Em algumas dessas vacinas, a principal estrutura antigênica é uma proteína de superfície viral chamada espícula, spike em inglês. Essa proteína só existe em coronavírus,
incluindo SARS-CoV-2. Ela se liga a receptores de membrana específicos das células humanas por um mecanismo tipo chave-fechadura. Dessa forma, os vírus entram nas células, podendo se multiplicar e acarretar a doença. Nessas vacinas, essa proteína viral induz a... Então, pessoal, vai induzir aqui a produção de anticorpos específicos contra o vírus, certo? Então, essa proteína spike, ela vai ser um antígeno, vai ser reconhecido pelo sistema imune como uma molécula invasora, e aí, posteriormente, os linfócitos B passam a produzir anticorpos, né? E os plasmócitos passam a liberar esses anticorpos aí, que vão reconhecer esse antígeno, certo? Beleza, vamos para a próxima. 131. Utilizando-se um mesmo meio nutritivo, 3 gêneros bacterianos diferentes foram submetidos ao cultivo em tubos de ensaio. Após certo período de crescimento da cultura bacteriana em condições físico-químicas ideais, observou-se que o padrão de distribuição das células, representadas por pontos na figura, ao longo dos tubos era diferente em cada um dos casos. Em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes nos tubos 1, 2 e 3 são classificados respectivamente como... Então você deve marcar aqui, ó. Letra C, aeróbio estrito, anaeróbio estrito e anaeróbio facultativo. Por quê? Se ele é aeróbio estrito, né, ele precisa de oxigênio, então as bactérias vão se concentrar aqui na superfície do líquido do tubo de ensaio. Se ele é anaeróbio estrito, ou seja, na presença de oxigênio, ele acaba morrendo, então ele tem que ficar longe do oxigênio. Então ele vai para o fundo do tubo, onde a concentração de oxigênio vai ser menor. E anaeróbio facultativo, né? Anaeróbio facultativo, isso quer dizer que eles podem realizar aí a respiração aeróbia ou anaeróbia. Então a gente percebe aqui que ele consegue se distribuir aí por todo o líquido, né, no tubo de ensaio, porque ele pode realizar o seu metabolismo na ausência ou presença do oxigênio. Beleza? Vamos para a próxima. Estamos no final já, pessoal. Então, questão 132. O esquema representa um experimento feito com células protozoário Amoeba proteus. Nele, um grupo de células foi tratado com a droga citocalazina B, enquanto outros grupos não foi tratado, servindo como controle. Enquanto outro grupo não foi tratado, servindo como controle. O formato e o movimento das células tratadas foram comprometidos. Então, o grupo controle, a ameba manteve aqui, né, a sua forma. E no grupo que foi colocado aqui a citocalazina B, a ameba perdeu aqui as suas projeções, né, citoplasmáticas e perdeu sua capacidade de movimento. Ó. Então, ele perdeu tanto o formato quanto o movimento. Então, essa informação aqui é importante. Qual componente celular foi afetado pela droga utilizada no experimento? Letra C, microfilamentos. Então, filamentos que estão presentes numa estrutura interna aqui no citoplasma chamada citoesqueleto, certo? Ah, mas a membrana plasmática não mudou? Mudou aqui o formato, né, o contorno, mas a membrana está íntegra lá, né? Não alterou a membrana plasmática. E o que faz ocorrer aqui essas projeções e a movimentação da ameba por meio da emissão dos chamados pseudópodes, né? Seria por mudanças aqui, né, dos microfilamentos, polimerizações e despolimerizações que ocorrem aí nos microfilamentos, fazendo aqui as projeções se retraírem ou alongarem. Beleza? Vamos para a próxima. 134 e que é a última. Então, 134 aqui, ó. Moradores do Brooklyn, bairro de São Paulo,
perdem o sono com um som alto, constante e estridente. O barulho é causado por anfíbios anuros trazidos do Caribe, da espécie Eleutherodactylus johnstoni, que tem tamanho um pouco maior que o de um grão de feijão, que encontram na capital um ambiente favorável. Cientistas foram até o local e encontraram esses animais nos jardins das casas. Ao emitir o som estridente, esses anfíbios, eles indicam que estão fora do seu hábitat natural, estariam estressados, provavelmente não é a causa. B. Alerta para a presença de poluição urbana. Não. Sinaliza a existência de superpopulação. Tudo aqui está falando que eles estão vocalizando porque eles estariam estressados de algum modo, com um ambiente estranho, com a sua população. Mas aqui, o próprio texto aqui da questão fala que eles encontraram na capital um ambiente favorável, né? Direciona insetos para sua alimentação? Não é intuito. Provavelmente eles vão espantar os insetos, né? Mais fácil espantar. Então é a letra E, atraem fêmeas para o acasalamento. Então os anfíbios, eles fazem vocalizações para atrair os parceiros de suas espécies, né? Isso é o comum que ocorre entre esses animais, tá certo? Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Espero que tenham gostado aí da correção. Indique aí para seus colegas, né? E deixem um like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho. Até a próxima, se Deus quiser.